Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis. Eu sou a Nath e hoje eu quero te dar uma dica de um filme nacional que estreia dia 14 de abril, maravilhoso. Medida Provisória, que traz no seu elenco Dino Thomas. Você lembra de Dino Thomas de Harry Potter? E é dirigido pelo Lázaro Ramos, com um grande elenco ali nos contando uma história distópica, futurista, mas bem real. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Em Medida Provisória, a gente acompanha o Antônio, o André e a Capitu, né? O Antônio e a Capitu são um casal que moram junto com o primo do Antônio, né, o André, e eles estão ali passando por um processo porque o Antônio, ele é advogado e ele defende a causa das pessoas com melanina acentuada. Ele defende ali que as pessoas de melanina acentuada deveriam, né, ganhar ali uma reparação econômica pelos anos em que o Brasil passou pela escravidão, né? É claro que o governo se incomoda com isso, né? E acaba determinando que, em vez de reparar esses danos, né? Que tanto afligem ainda a nossa sociedade, né? A questão do racismo, a questão da desigualdade social, eles determinam o quê? A Medida Provisória 01888. Nela, ali diz que as pessoas de melanina acentuada deverão ir para a África, deverão ser mandadas de volta para o continente africano. Num primeiro momento, convidadas e logo em seguida forçadas aí. Esse negócio de ir pra África é tão bom, por que a senhora não se candidata? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. O Antônio, quando essa medida provisória entrou em vigor, estava dentro de casa. A Capitu, que era uma médica, estava em plantão. Eles acabaram se separando e o André também ficou dentro da casa junto com o Antônio. A gente acaba acompanhando a história nesta situação dentro do apartamento. E a Capitu, a gente vê ela tentando fugir, né, não ser pega e acabando ali em um quilombo, né, que eles não chamam de quilombo, eles chamam de afrobunker, que é esse movimento de resistência das pessoas negras, né, das pessoas com melanina acentuada que não querem sair, né, que querem resistir no seu país. Elas não quiseram ir de vontade própria para a África quando surgiu ali o primeiro movimento dessa medida provisória. Então elas estão resistindo uma resistência pacifista, entende? Nestes quilombos, né, que agora tem um outro nome, e é muito bacana mostrar isso, porque chega um determinado momento do filme que eles dizem: não existem mais negros no país. E tu sabe que existe aqueles quilombos, né? Aqueles afrobunkers, com aquele movimento, com aquela resistência. Então, sabe? É muito desconfortante, porque tu vê a história do Brasil sendo jogada na tua cara, e isso deixa a gente muito abalado, né? Porque eles estão sendo capturados na rua, as famílias estão sendo separadas, porque, né? O que determina quem é negro, o que determina quem tem a melanina acentuada são os traços físicos. Então, uma mãe negra que tem uma filha com traços brancos, né? Que é branca, eles separavam. Não, ela é branca. Não importa que ela é tua filha, ela é branca. Tu vai e ela fica, né? Tu tem o movimento dessas pessoas perdendo suas casas, seus bens, suas contas bancárias bloqueadas, seus números telefônicos, né? Sua internet, tudo que está no seu nome sendo bloqueado para tu não fazer, tu não ter a liberdade de escapar. E tu sendo capturado na rua que nem animal.
sabe? É uma distopia? É uma distopia. Tanto que no começo do filme a gente tá rindo, porque é tão absurdo a situação e a gente tem esse humor ácido nessa questão de tu rir daquilo que parece ser absurdo, como o André, que é interpretado pelo Seu Jorge, maravilhoso. Que atuação, Seu Jorge. Ele tem momentos teatrais maravilhosos, o momento que ele pinta a cara dele de branco, entendeu? Que ele se pinta todo de branco para tentar fugir, para tentar sair, para tentar buscar um pouco de água. E tu tem toda uma cena maravilhosa, chocante, doída com ele, né? Mas no começo do filme ele entrega muitas brincadeirinhas, porque ele é um jornalista, blogueiro, né? O blog voltou à moda, ele fala. E ele tá questionando essas coisas. Ele traz brincadeiras engraçadas, porque são constrangedoras, tu ri exatamente por conta disso. E no final tu já tá chorando, tu já tá em desespero com aquela situação. Então o filme percorre esses sentimentos, exatamente porque ele entrega muito tudo isso. Ele quer te mostrar o quanto essa situação é descabida, mas o quanto ela pode ser realista, o quanto em qualquer momento a gente pode estar vivendo aquela situação. Isso só é possível por conta do seu texto maravilhoso, do seu roteiro maravilhoso, que é corroteirizado, né? O filme, além de ser dirigido, é corroteirizado pelo Lázaro Ramos, mas ele é uma adaptação de uma peça de teatro onde seu texto original é do baiano Aldre Assunção. O texto dele ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura aqui no Brasil. Ele foi encenado, né, desde 2011 no teatro, também dirigido pelo Lázaro Ramos. E o Lázaro viu muito potencial desde o começo desse texto virar um filme, né? E virar um filme internacional, né, de uma potência internacional, onde qualquer lugar aonde ele fosse apresentado, ele teria uma identificação. Apesar de ele estar muito relacionado com a história brasileira, já que o número da medida provisória é 1888, o ano da abolição da escravatura aqui no país, mas ele conversa com várias histórias, com vários processos, né, de escravidão desses povos africanos. Pensando nisso, o Lázaro até conta em alguma das suas entrevistas que ele queria realmente um ator internacional para fazer um papel. Então ele lembrou do Alfred Enoch, né, que é um ator anglo-brasileiro com pai britânico, o pai dele que é ator e a mãe brasileira. Eles fazem participação no filme, inclusive, né? O pai dele tem uma cena bem significativa ali no começo. E ele tá maravilhoso, ele tem um monólogo, assim, mais pro final do filme, ali, uma das últimas cenas, espetacular, assim, lindo, lindo, lindo. E a gente ganha muito também nessa relação por conta da Thaís Araújo, né, que é uma das melhores atrizes do nosso país. Ela tá no filme, ela faz a Capitu, a namorada e esposa do Antônio. E ela mostra muito esse lado de que é uma mulher negra que fala que nunca passou pelo racismo, que nunca teve um tratamento diferenciado, mas que no final ela realmente desabafa, né? Ela fala que a mulher negra é a mula do mundo, sabe? Também tem esse diálogo, essa fala dela, onde ela tira tudo que ela tinha dentro do peito e põe para fora, né? Tudo que ela tentou mascarar, não identificar, sabe? Não se importar. A gente percebe que sim, ela se importou. Ela guardou muito, entende? E o Lázaro Ramos fala sobre isso quando ele diz que
a maioria da sua equipe, né, tanto os atores quanto a parte técnica, é formada por atores negros, e ele quer deixar bem claro que isso não é uma coisa para ser elogiada, né? É um movimento que, infelizmente, é muito triste, porque o racismo faz com que pessoas de talento acabem não sendo vistas. E o que ele fez é o mínimo, né? É mostrar esses talentos, é mostrar, poxa, aqui, ó, sem essa barreira, olha quanto essas pessoas têm para oferecer, olha quanto elas têm para mostrar. Então, é muito legal vocês procurarem as entrevistas do Lázaro falando sobre o filme. São muito boas, são muito pontuais para compreender o que ele quis trazer na sua obra. E para finalizar, eu queria falar sobre uma cena pós-crédito, que não é uma cena pós-crédito, é uma cena entre créditos, no finalzinho, se vocês ficarem falando sobre como seria ali o futuro do Antônio, né, e da Capitu, porque a gente vê logo no começo que a Capitu tá grávida, né, se encontra grávida nesse momento muito difícil do país, onde ela tem que fugir, onde ela tem que se esconder, né, sem saber se vai encontrar o Antônio de novo. O final, ele parece que é um pouco aberto, mas não, eu gosto muito do final, de como ele mostra o processo ali da resistência, de como as pessoas negras, né, as pessoas com melanina acentuadas no filme, não vão deixar as coisas ficarem como realmente o governo quis, né, determinou para eles. Vai existir essa resistência, vai existir essa luta, sempre vai existir essa luta. Nessa ceninha pós-crédito, né, entre créditos, bem no finalzinho ali, no último minuto de terminar, a gente vê o Antônio, a Capitu e esse filho que, pelo jeito, tem ali entre 8 e 9 anos, ele já tá bem grandinho, numa casa cheia de caixa, de embrulhos, e no fundo tem uma bandeira da Namíbia, né, que é um país da África, e eles saem da casa e do lado da porta tinha um quadro do relevo ali, aqui da América do Sul, né, do Brasil, e esse quadrinho ele cai e quebra no chão, né, e daí foca a imagem ele saindo pela porta da casa e foca a imagem desse quadrinho quebrado. O que eu entendi dessa cena, né? Assim como o André fala num discurso logo no começo, quando eles falam sobre convidar as pessoas de melanina acentuada a irem para a África, o André fala, né, que ele quer ir quando ele quiser, da maneira que ele quiser. E se ele quiser ir para Paris antes de ir para o continente africano, se reencontrar e conhecer a história dos seus antepassados que lhe foi negado, ele vai. Então, tipo, ele quer o poder da escolha. Eu quero ir para a África. Quero ir, quero voltar. Eu sou livre. O que eu entendi, aí pode ser que alguém tenha compreendido de outra maneira, eu não encontrei nenhuma fala do Lázaro falando sobre isso, mas que eles escolheram ir. Depois de um tempo, depois que, né, eles estavam ali nesse processo de luta, de resistência, o filho já um pouco maior, eles quiseram ir conhecer, entende? Se conectar com essa história. Daí fica a reflexão se eles estão indo se mudar para lá ou se eles já estão lá, né? Se mudaram, se chegaram e se mudaram para lá, se estabeleceram lá por um período ou se eles estão indo. Então fica essa reflexão. Eu acho que eles foram para lá. É uma cena deles chegando lá na Namíbia e, né, construindo agora essa casa, esse lar novo na África, entendeu? Porque eles quiseram, não porque o governo mandou, não por conta de uma medida provisória. E também fazendo referência à peça de teatro que se chama Namíbia Não. Eu gostei
muito. É um filme muito bom, com atuações muito boas, com uma mensagem muito importante, né? Com coisas, reflexões e incômodos que vão atingir de maneira diferente pessoas diferentes. Aconselho vocês a verem, né, lerem análise de pessoas negras sobre o filme, a verem as reportagens do Lázaro falando sobre ele, né, porque vai fazer e vai acrescentar mais no olhar sobre essa obra. Mas, tirando isso, é um filme espetacular, maravilhoso, estreia dia 14 de abril. Por favor, vão assistir no cinema aí na primeira semana, né? Vale muito a pena para o filme ficar um pouco mais sendo exibido, né, em cartaz, nas salas, porque foi um filme que sofreu muito com os adiamentos, né? Ele passou por muitos prêmios, muitos festivais, mas ele foi adiado muitas vezes aqui no Brasil para chegar nas salas de cinema. Então vamos prestigiar, não vai se arrepender, com certeza tu não vai se arrepender de assistir esse filme. Beijos e até a próxima.